Salmo 75. Vamos estar começando hoje meditando a palavra de Deus para iniciar o bem o dia, né? Nada melhor do que a leitura dos Salmos. Então faça comigo essa poderosa oração para dar início na leitura. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Amém. Hoje vamos estar lendo o Salmo do Mestre de Canto, Não Destruas. Salmo de Asaf é um cântico. A gente percebeu que os salmos, eles são orações feitas, né? Alguns de modos diferentes, né? Para a gente dar início, só para me dar, para a gente relembrar. Alguns são lidos, né? Que a gente consegue entender, que alguns salmos foram lidos em voz alta para o povo, algumas foram algum poema escrito e talvez cantado, alguns foram cânticos mesmo, literalmente cantados. Então tem essas diferenças, né? Não todos os salmos são cantados, né? Mas alguns são lidos, outros são feitos em forma de oração mesmo, como uma oração a Deus. E tem os cantados, tem os em forma de poema. É porque a gente consegue entender, né? Porque eles descrevem tudo certinho aqui pra gente. E no rodapé fala bem. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, você vai poder verificar, tirar essas dúvidas também. Então vamos dar sequência. Hoje esse salmo é um julgamento total e universal. É tipo a gente consegue ver que é tipo um oráculo divino, né? Dirigido aos ímpios, pronunciado por um profeta. E a gente consegue, essas informações eu puxo no rodapé dos salmos só para a gente ter uma noção do que se trata, né, o conteúdo do salmo de hoje. Então a gente consegue ver que seria um cântico realizado por um profeta de Deus na época, que foi cantado esse salmo por um oráculo divino aos ímpios, né, anunciando aí o julgamento universal do mundo. Assim nos diz a palavra de Deus hoje, nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos. Próximo está teu nome, que se publica em tuas maravilhas. No momento que tiver decidido, eu próprio julgarei com retidão. Trema a terra e seus habitantes todos. Eu mesmo firmei suas colunas. Eu disse aos arrogantes, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis altivamente a vossa fronte. Não faleis retesando a nuca, porque não é do nascente, nem do poente, nem do deserto das montanhas, que Deus vem como juiz. A um ele abaixa, a outro eleva, pois na mão de Yahvé há uma taça, em que fermenta um vinho com especiarias. Ele o derramará, até as escórias o sugarão, e todos os ímpios da terra o sorverão. Quanto a mim, anunciarei para sempre. Tocarei para o Deus de Jacó. Quebrarei a fronte de todos os ímpios, e a fronte do justo se levantará. É um louvor, também podemos contar que esse cântico seria um louvor e um cântico de súplica, né, para a destruição de tudo, tudo mal, né, todo tipo de arrogância, todo tipo de soberba, de autossuficiência, né, onde que Deus declara que tudo isso será quebrado, né, por ele, porque tudo é dele, né, tudo foi ele que criou. Então, aqui ó, ele fala aqui, ó, trema a terra, no versículo 4, trema a terra e seus habitantes todos, eu mesmo firmei suas colunas.
Que Deus fala também, né? Que não adianta a gente ser arrogante, não adianta a gente achar que a gente é tudo depende de nós, todas as nossas forças dependem da nossa inteligência, dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades, mas a gente tem que entender também que a gente tem que ter essa humildade e saber que tudo é de Deus, nós somos de Deus, né? Então, a gente precisa consultar sempre Deus antes de tudo, né? Antes de a gente fazer uma obra, de a gente fazer um trabalho, uma tarefa, assim, agrada a Deus também, né? Aqui ele fala, eu disse aos arrogantes, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis altivamente a vossa fronte, não faleis retesando a nuca. E no final também ele celebra, né, que enquanto tem esse oráculo informando que Deus destruirá todo tipo de autossuficiência, arrogância, e então o salmista também no final ele afirma, né, agora quanto a mim, anunciarei para sempre. Tocarei para o Deus de Jacó, quebrarei a fonte de todos os ímpios e a fonte do justo. Se levantará. Salmo 75. Salmo muito belo, a gente está no segundo salmo de Asaf. São salmos muito bons, salmos de Asaf também. É um pouco diferente dos de Davi, né? A gente percebe que os salmos anteriores, do 1 ao 72, foram de Davi. E a gente percebe quanto sofrimento Davi passou, né? Tantos salmos que a gente viu de sofrimento, de tristeza, de angústia, né? É um ou outro assim que era de alegria por causa das vitórias que Deus trazia. Ou seja, nem sempre a vida da gente é só vitória, 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 né? Sempre tem muitos baixos, muitas derrotas para apenas uma pequena vitória vir e que a gente agradeça e louve por essa pequena vitória. Porque às vezes, aos nossos olhos, é uma vitória pequena, mas para Deus era tudo o que Ele queria para que a gente seja uma pessoa melhor. Então amanhã a gente vai estar continuando aí o Salmos de Asaf, número 76, tá bom? Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.